Fala galera, professor Gilmar Júnior. Vamos iniciar aqui o estudo da resolução da CNE número 4. A nossa resolução de número 4, ela vai definir as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então ela faz a definição aqui das diretrizes para a educação básica. Outra coisa importante é que ela é de nível nacional. E começa o seguinte: o presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições, aqui já é importante. Por quê? Porque esta resolução CNE, ela vai obedecer aqui, ao Conselho Nacional de Educação. Por isso que é CNE, Resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, se a questão perguntar quem é que emana essa resolução, você vai marcar Conselho Nacional de Educação. CNE já é coisa importante aqui. No uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto da linha C do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 4.024, com redação dada pela Lei número 9.131 de 95, nos artigos tal. Aí ele fala o seguinte, um monte de coisa aqui. Aí ele fala, com fundamento no parecer tal, homologado por despacho do senhor honorário. Só isso. O que é importante extrair daqui, pessoas, é isso que eu falei para vocês, tá? Essa primeira parte, a gente já consegue compreender que é uma resolução da CNE. Inclusive, traz aqui o nome, né? Beleza? Artigo 1º. Vamos ao que interessa aqui. A presente resolução define, aqui é o objetivo dela aqui, qual é a finalidade desta resolução. Já trouxe para você ali no caput do artigo, né? Aqui, finalidade. A finalidade são as definições das diretrizes curriculares âmbito nacional, não se esqueçam, nacionais gerais, para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. Então, vai definir as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o que? Exercício da cidadania. Então, o foco aqui é preparar a pessoa para o exercício da cidadania, pessoa que esteja em pleno desenvolvimento. E a qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo. Então, também ela influencia tanto a vivência quanto a convivência. Tendo como fundamento, o fundamento aqui, a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, à inclusão, à permanência. Então, o fundamento aqui é a responsabilidade do Estado junto da família e da sociedade. Então, nós temos uma tríade aqui importante, que é o poder público, o Estado. A gente vai ter a família e também sociedade. Foca nisso, hein? E aí a gente tem aqui, garantir a democratização do acesso, à inclusão, à permanência e à conclusão com sucesso, tá? Com sucesso, tanto de criança quanto jovens e adultos na instituição educacional. Esse é o fundamento. O fundamento, então, resumindo a nossa ópera, é o seguinte: se a banca perguntar qual é o fundamento da CNA, você vai entender que esse fundamento é garantir com que crianças, jovens e adultos eles tenham acesso, inclusão, permanência e a conclusão do ensino na instituição educacional. A aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade, da gratuidade da educação básica. Isso aqui é importante, tá? A gratuidade da educação básica é obrigatória, hein, pessoal? Isso aqui é obrigatório. Então, fica ligado. Educação básica, ela é obrigatória. Tem que haver essa gratuidade aqui. Além de ser obrigatória, tem que ser
gratuita. A resolução CNE número 4 define diretrizes curriculares nacionais e gerais para educação básica. Aqui a gente já viu que é aí o seu foco, né? Em seu artigo 1º, a presente resolução destaca o direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento. Vimos também ao educar e ao cuidar, sendo esses um binômio indissolúvel. Em nenhum momento falamos sobre isso aqui. Fechou? Então foco, hein, pessoal, na lei. A preparação para o exercício da cidadania, sim, vai preparar para o exercício da cidadania. Qualificação do trabalho, perfeito. Vivência e convivência em ambiente educativo, é o gabarito. Está aqui, ó, gabarito. Voltando aqui, nós temos exatamente isso aqui, ó. Vai preparar para o seu desenvolvimento para exercício da cidadania. Qualificação para o trabalho. Vivência e convivência em ambiente educativo. Fechou, pessoas? Importante isso aqui, hein? Então, nosso gabarito é bravo. Mais uma questão, galera. Diz o seguinte. De acordo com a lei número 9.394 de 96, qual é o órgão responsável pela elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica? Aí é moleza. Por que é moleza? Porque a gente sabe que as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ela vai ser regida pela resolução CNE número 4. E essa resolução CNE, você já sabe que é o Conselho Nacional de Educação. É o CNE aqui, ó, resolução CNE de número 4. Então o gabarito só pode ser bravo. Nós vamos trabalhar a parte dos objetivos e geralmente essa parte cai na prova. Então foca nos objetivos e infelizmente não tem outro jeito. Você vai precisar decorar os objetivos. Ele vai perguntar, é um objetivo da Diretriz Curricular Nacional de Educação Básica. E aí você vai ter que decorar, não há outra possibilidade. Decore-os. O artigo 2º diz, estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais de educação básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes Básicas de Educação Nacional, LDB, e demais dispositivos. Então ele faz aqui uma integração com a Constituição e a nossa LDB, traduzindo-os com orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então vamos lá. Primeira coisa, então, você vai lembrar, para ficar mais fácil a sua vida, o verbo sistematizar. Então vamos sistematizar tanto princípio quanto as diretrizes gerais, emanadas por quem? Pela Constituição, pela LDB e ainda por outras normas legais, que seriam aí, né, outras leis. Fechou, pessoas? E aí outra coisa importante é o foco. O foco disso tudo vai ser os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Esse é o nosso foco. Fechou, pessoas? 2. Estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da Escola de Educação Básica. Então eu quero que você foque no verbo estimular. Então vamos lá, sistematizar é o primeiro, estimular é o segundo. O que nós vamos estimular? Reflexão crítica e propositiva. Esse estímulo vai auxiliar aqui, vai subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico. Então, quando você estimula a reflexão crítica e propositiva, você está subsidiando, ok? A formação aqui, a execução, a avaliação, 2 e 3, de um projeto político-pedagógico. Aqui é o segundo objetivo, pessoal. Terceiro objetivo, pessoas, orientar é o verbo, orientar. Os cursos de formação inicial e continuada de docentes. Lembrando que docentes são professores.
discente, alunos. Então, docentes aqui são os mestres, os professores. E os demais profissionais da educação básica. Aqui é importante. É o seguinte. Ele pode falar que a nossa resolução CNE número 4, ela veio apenas para os professores e os alunos. Pronto. Ele pode colocar isso. E você já viu que não é verdade. Por que não é verdade, pessoal? Porque a CNE número 4, ela tem como objetivo, anota aí, hein? Fazer essa orientação tanto para os docentes, quanto os demais profissionais da educação básica. Então, o foco dela é esse, tá, pessoas? Fazer essa orientação. Os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas. Aqui é importante. Sistema educativo dos diferentes entes federados significa que a nossa resolução CNE, de número 4, ela vai pegar aqui, pessoas, tanto a União, escolas federais, ao Estado, escolas estaduais, ao Distrito Federal e ao município, nas escolas municipais. Fechou? E as escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. Então, de forma indistinta, seja a rede que for, tá? Se é federal, se é estadual, se é municipal. Estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo. Se ele falou de objetivo, você já sabe que é o artigo 2º da nossa lei. Outra coisa muito importante sobre objetivo são os verbos norteadores. Os verbos norteadores, eles vão ser, vamos lá, sistematizar, eles também serão estimular e orientar. Guarda no seu coração este início que já te ajuda em alguma coisa, tá bom? Então vamos ver a número 1, pessoas. A número 1 diz o seguinte: sistematizar começou com o verbo adequado, o verbo certo. Mas isso não garante que a questão esteja certa, tá, gente? Muito foco nisso. Os princípios e as diretrizes gerais de educação básica, contidos na Constituição da Lei de Diretrizes de Base de Educação Nacional, a nossa LDB, ok, e demais dispositivos legais. É verdade. Ele vai sistematizar a Constituição nessa integração com a LDB e outros dispositivos, outras normas legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Como foco? O foco é quem? Sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, a 1 está perfeita. A 1 está correta, pessoal. E aí, como é que você vai fazer esse tipo de questão? Você vai eliminando. Ó. Se a 1 está perfeita, ele quer a incorreta. Incorreta. Bravo não pode ser, porque a 1 está boa. Já deu para eliminar uma. Vamos ver a número 2 agora. Estimular. Verbo certo. A reflexão crítica e propositiva. Verdade. Estimula essa reflexão crítica e propositiva para subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico. Linda! Foi exatamente o que nós vimos agora. Então também está o que, galera? Está correta. Somente a 3 está errada, somente a 2... a 2 não pode estar errada, porque ela está correta. E delta também não pode ser, porque tem 2, né? Já sabemos que o gabarito é quem? Somente a 3 está errado. Vamos agora observar o erro da 3. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de cozinheiras e demais profissionais de educação básica. Gente, não tem nada a ver com esse lance de demais cursos aqui, isso aqui de cozinheiras. Não, pessoal. Aqui é docente.
O nosso foco da lei vai ser docente mais, docente, o professor, né? Mais os demais profissionais de educação básica. Então, realmente, aqui ficou podre o gabarito. Como ele quer a podre, somente 3 está podre. Fechou? Vamos lá para a próxima, questão número 4. O artigo 2º tem por objetivos. Objetivos. É muito parecido uma questão da outra, mas não é igual não, hein? Valeu? Não é a mesma coisa não, então fica ligado. Número 1. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais de educação básica contidas na Constituição. Então o verbo está certo, é sistematizar. Lembre-se que vai ser sistematizar, estimular e orientar, né? Então, ok. Aqui na sistematização é fazer a integração da Constituição com a nossa LDB e outros dispositivos legais. Então tá tudo perfeito. E o foco disso tudo vai ser os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, gente, letra da lei. Letra da lei. Por isso que eu falei que geralmente isso aqui cai assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então você tem que decorar. Aqui agora ele quer a correta. Então, beleza, já dá para eliminar eco, porque a 1 está certa. Dá para eliminar delta, porque a 1 está certa, ela não pode ficar fora do jogo. Então o gabarito ficou entre alfa, bravo e Charlie. Vamos ver. Estimular a reflexão crítica. O verbo está certo. Estimular. Quando ele falar estimular, você vai lembrar de reflexão crítica e propositiva. Além disso, você vai lembrar que essa reflexão estimulada, ela subsidia, tá bom? A execução, a avaliação do projeto que formulação, do projeto que político-pedagógico. Então, quer dizer que a 2 está perfeita. A 2 está correta. Vamos para 3, pessoal. Começando sempre pelo verbo, hein? Estimular, sistematizar e orientar. A 3 já começa com o verbo correto. Orientar. Os cursos de formação inicial e continuada. Quando ele falar em orientar, é justamente isso aqui, ó. A orientação, pessoal, são os cursos de formação inicial e continuada dos professores, dos docentes e também dos demais profissionais da educação básica. Lembra disso. Os sistemas educativos dos diferentes entes federados. Lembrando que vai caber tanto ao Estado, à União, ao município, ao Distrito Federal, de forma indistinta. Lembra-se disso. Então está perfeita também. Fizeram Ctrl+C, Ctrl+V da lei, copiaram e colaram, né? Aqui. Número 4, pessoal. Diz assim pra gente. Estimular a não reflexão crítica e propositiva. O verbo está certo, porém ele colocou a não reflexão. Pelo contrário, vai estimular a reflexão crítica e propositiva para fazer aqui o auxílio, o subsídio, né, da formulação, da execução e da avaliação de projeto político-pedagógico. Então a 4 ficou completamente podre. O gabarito só pode ser 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 aqui, ó, é bravo, pessoas. Vamos para a 5ª questão agora. Diz o seguinte: as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica se pauta em 3 objetivos principais. Você já sabe que os verbos são muito importantes, hein? Vamos lá, que foram descritos e desmembrados nas asserções a seguir. Assinale a alternativa em que este desmembramento foi construído de forma equivocada. Logo, pessoal, ele quer a alternativa errada. Então, ok. Vamos aqui para a letra A. Sistematizar. Legal, o verbo está maneiro. Os princípios e diretrizes gerais. Quando ele falar em sistematizar, é exatamente isso aqui, né, pessoal? Ele vai sistematizar os princípios e diretrizes da Constituição, da LDB e de outros dispositivos legais. Então, como ele quer errada, alfa está boa. Alfa não está podre. Então, não pode ser o gabarito. Vamos lá para a letra B. Traduzir os princípios e as diretrizes sistematizados em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo escolar. Olha só, ele não começou com o verbo, né, estimular, orientar e por aí vai, porque ele só pegou de uma parte para lá. Então, tá de boa.
O foco, lembra que o foco não são, de fato, os sujeitos que dão vida ao currículo da escola? Então, essa aqui também está perfeita, não pode ser o gabarito. Letra C. Estimular. Ó, o verbo está legal. A reflexão crítica e propositiva. Quando ele falar estímulo, tá? É estimulação, a reflexão crítica e o quê? Propositiva. Além disso, essa reflexão subsidia, beleza? Vai fazer aqui o subsídio de formulação, execução e avaliação de projeto político-pedagógico. Então tá perfeita também a letra C. Mas ele quer a podre, né? E aí não pode ser o GABA. Vamos para a próxima. Orientar os cursos de formação inicial e continuada. Pessoal, quando ele fala orientar, você lembra que vão ser os docentes e os profissionais. Sim ou não? Demais profissionais. Aqui, ó, técnicos, funcionários. Eles não são demais profissionais? São os demais profissionais. Então, essa galera aqui, ó, técnicos e funcionários, você vai anotar aí, ó, uma espécie de demais profissionais. Então, a resolução número 4 pega esses caras também, tá certo? O ele quer a podre e sobrou eco, né, pessoal? Então, eco é o gabarito. Vamos ver o erro de eco. Orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, considerando a rede a que pertençam. E onde está o erro aqui, pessoal? O erro está no considerando a rede a que pertençam. Porque você tem que lembrar que é de forma indistinta. Ou seja, indistintamente. Não interessa a rede que pertence. Por isso o gabarito é eco. O artigo 3º fala aqui o seguinte: as diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades de educação básica, ou seja, focado na educação básica, devem, preste atenção agora, evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, opções sociais, culturais, educacionais e a função da educação na sua relação com o projeto de nação, o projeto como um todo, por isso que é nacional, tendo como referência os objetivos constitucionais. Já vimos que a gente vai obedecer ali os objetivos o quê? Constitucionais, a Constituição sendo integrada com a LDB e demais dispositivos, lembra que a gente acabou de ver? Como objetivos, fundamentando-se na cidadania, dignidade da pessoa humana, que pressupõe a igualdade, a liberdade, a pluralidade, pessoal, a diversidade, o respeito, a justiça social, a solidariedade e sustentabilidade. Então, a nossa CNE, ela vai ter como referência os objetivos constitucionais, ela se fundamenta na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Fechou? E esse conjunto vai traduzir para a gente a importância da igualdade, a importância da liberdade, a pluralidade, a diversidade, pessoas, o respeito, a justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Fechamos aqui a nossa primeira aula sobre a nossa resolução da CNE número 4. Te vejo numa próxima. Força!